5 anos. Chegou a estar ali na superintendência da escola bíblica, não foi? Desenvolveram um trabalho muito, muito bom, sim, exatamente, excelente trabalho. E foi convocado pelo Senhor para estar com o pai, pastor Edivaldo, para estar lá na frente da igreja, não é isso? E é uma honra recebê-lo aqui. Ele tem uma amizade, tem laços além de outras coisas. Deus abençoe. Extensão do púlpito da sua igreja aqui. Só os irmãos com a parte do Senhor, amém. Meus irmãos, é uma honra, eu já agradeço a oportunidade. Pastor Sérgio, nosso amigo, presbítero André, todos os obreiros, amigos. Pastor João, que, como eu venho falando, eu tenho um atrevimento de chamá-lo de amigo. Deus tem realmente colocou ele em nossas vidas em um momento em que nós estávamos precisando conhecer um outro lado, né? E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor com a bênção do nosso pastor, o pastor Edivaldo, o nosso pastor, e Deus foi muito bondoso conosco também, é o meu pai, né? Nós estamos lá servindo a Deus, Deus tem nos direcionado a estar lá, e temos aprendido a todo instante o quão é bom servir a Deus. E nos sentimos honrados por esse convite, trêmulos, né? Porque a parte de falar de cada um de nós é até fácil, mas quando você vai falar de um Deus que Ele proporcionou tudo e o que Ele faz, aí você tem que ter o temor desse Deus grandioso. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós preparamos aqui, meus irmãos, um versículo. Na realidade, nós preparamos o mesmo texto que foi lido essa noite, e um versículo para reflexão se encontra no livro de 1 Coríntios, como já foi lido, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7, e em seguida nós vamos fazer menção de um versículo no livro de Provérbios. Versículo 4 de 1 Coríntios, capítulo 13: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Esse versículo, sempre que nós temos a oportunidade, no culto da família, lá onde nós estamos instalados, nós fazemos menção. Eu gosto muito desse versículo, que ele traduz muito a bondade de Deus para com a nossa vida. Versículo 22 do capítulo 18 de Provérbios, ele diz o seguinte: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Nós começamos na trajetória, pelo menos eu desde pequeno eu tive a oportunidade de ser ensinado sobre o Evangelho. E uma coisa é você ser ensinado pelo Evangelho, como a palavra diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Só que chega um momento em que o filho, ele acha que ele sabe das coisas. E por mais que você tenha passado por um ensinamento, você, em alguns momentos, você se questiona o que você deve fazer. E desde pequeno eu fui ensinado, sabido já de questões que haviam dificuldades no relacionamento, porque o relacionamento, ele é desafiador. Nós vamos falar um pouquinho essa noite. E foi muito desafiador no começo, porque o perfil da minha esposa é um perfil totalmente diferente do meu. Nós viemos de criações diferentes, distintas, mas o ensinamento de amar o Senhor sobre todas as coisas, ele sempre prevaleceu.
E desde pequeno nós fomos ensinados a amar o Senhor. Logo cedo eu entendi que precisava de uma pessoa para crescer comigo. Eu precisava de alguém para me ajudar. Porque no ambiente em que eu fui ensinado a palavra do Senhor, eu via que muitas das vezes você queria fazer alguma coisa e você não conseguia porque não tinha apoio. E às vezes a referência que você busca, ela pode ser muito ruim. Às vezes, se você não for seletivo com quem está ao seu redor, você começa a absorver coisas extremamente ruins que vão trazer traumas complexos para o resto da vida. O Senhor nos proporciona sempre duas opções. Nós temos o trilho e a trilha. O trilho ele é algo fixo, que ele não vai mudar a trajetória. Mas o Senhor nos permite construir uma trilha com Ele. E muitas das vezes nós acabamos preferindo seguir um trilho que já está fixo, que nós achamos que é o caminho correto. E diante dessa caminhada, sendo mais sucinto nessa parte, eu sempre vi muitos relacionamentos, principalmente relacionamentos cristãos, que se fragilizavam muito, porque não tinham temor do Senhor. Porque o principal fato de você não trair a sua esposa, seja na confiança, seja em algum ato, é você temer a Deus. É você saber que aonde você for, o Senhor ele está olhando por você. E eu sempre quis ter isso na minha vida. Então, quando eu cheguei na fase da adolescência, eu comecei a me atrever a dizer assim, Senhor, a cultura que eu cresci, assim, quando eu falo cultura, eu não me relaciono à minha família, mas o ambiente que nós estávamos inseridos, nós estamos vindo de uma família muito humilde e que a misericórdia de Deus sempre sustentou cada um de nós. E o ambiente, de forma geral, ele dizia assim, rapaz, não escolha muita coisa, vá somente no que você é capaz de sustentar. E eu, por várias vezes, comecei a pensar dessa forma, sentava na roda de amigos, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, eu sempre achei muito rico de ver a questão da troca da experiência. E na minha adolescência eu comecei a me juntar com pessoas mais velhas, jovens, casados, e achava legal aquela roda, aquelas conversas, relacionamentos. Um certo dia eu sentado, eu comecei a exercitar, pedir a Deus, Senhor, eu quero uma mulher assim, assim, assim. Totalmente improvável para a minha realidade, porque eu brinco muito em dizer que eu sou muito desprovido de beleza, comparado com a minha esposa, com a bênção de Deus, mas quando eu era mais novo, eu era mais ainda, então eu estou menos ruim que ela tem cuidado de mim. E eu olhava e eu falava assim, Senhor, eu quero uma coisa que se botar do lado da outra vai destoar, não faz muito sentido, mas eu continuei pedindo, e certa vez eu sentado numa calçada com um parente meu e dois amigos, e eles passavam algumas pessoas na rua, eles faziam brincadeiras, chamando a atenção, e eu ria, achava aquilo engraçado. Aí eu parei um certo momento e disse, meu Jesus, é isso que eu quero para mim? 7:30 da noite, sentado numa calçada, ouvindo as pessoas passarem, fazerem piadas. Como é que eu quero uma coisa diferente se eu estou... E aquilo me incomodou muito. E aí depois eu comecei a me distanciar, comecei a orar ao Senhor. E a minha oração mudou, foi assim, Senhor, me dá uma pessoa em que eu seja fiel, uma pessoa que não me falte nada. E eu comecei a orar e vi uma pessoa passando na rua, comecei a deslumbrar, Jesus, se fosse essa daí, estava ótima. E nós vivíamos em um bloco e tinha muitas pessoas que circulavam, e por várias vezes, e eu, eita Jesus, mas chegou um certo dia que eu a vi, e quando eu a vi, eu enchi os olhos, eu disse assim, olha ali, Senhor, olha ali a forma que ela se veste. Eu achava bonito, que ela tinha um cabelo grande, eu disse, meu Jesus, olha aquilo, que linda. E eu comecei a orar por ela, sem ela saber. Passei
comecei o exercício de acordar nas madrugadas, pedindo a misericórdia de Deus. Uma certa vez, eu tive a oportunidade de me aproximar, ela era de outra igreja, ela visitou a igreja lá e tinha uma pequena proximidade, que eu não tinha noção ainda, das nossas famílias, né? A minha mãe conhecia a mãe dela, e a minha mãe tem ela busca o dom de ser casamenteira, então ela ia já atrás, falava assim, ô fulano, não sei o quê, e ela aproximou, comecei a passar na casa dela para ir para a igreja junto com outra jovem, outros jovens, e a gente ia fazer essa caminhada. E uma certa vez eu vim, olhei para o lado, conversando, né, não tinha contato nenhum, eu olhei assim, Senhor, destoa muito. E ela sempre foi muito linda, a minha esposa, e eu olhava assim, Senhor, meu Deus do céu, mas tu tem poder, Senhor. E eu não estou brincando, eu estou falando a extrema verdade. E eu passei um ano orando por ela. Um ano orando por ela, sem ela saber. Até que Deus criou uma condição, uma situação que ela começou a me chamar de amigo. Ela ia para o colégio, do colégio eu ia lá em casa. E aí eu parava o que estava fazendo, que aquilo era um momento especial, e ficava ouvindo ela. E conversava, e ela falava das brincadeiras dela. E esse versículo que eu li de Provérbios, quando ele fala de achar, é porque na minha juventude eu tinha certeza que eu tinha achado. Por momentos, na caminhada, depois, o inimigo até tentou colocar dúvida na minha mente. E eu ficava assim, não, peraí, até aqui eu tenho orado, até aqui eu tenho buscado, é isso que eu vou continuar. E eu orava por ela, conversava com ela, até que um dia ela disse assim, você é meu melhor amigo. Como nós lemos lá em Coríntios, quando Paulo escreve sobre ser verdadeiro, eu olhava para ela e dizia assim, você pode me considerar como amigo, mas eu tenho segundas intenções com você. E ela já cortava rapidamente o assunto, metia outra conversa. Eu sabia que não tinha nenhuma possibilidade, ela não queria dizer um não, porque gostava muito da amizade, mas eu continuei. E aí voltava a conversar, depois, em todas as vezes que ela falava, eu falava que não tinha a intenção de ser amigo dela, que eu tinha outras intenções com ela. E por várias vezes eu passei por situações muito delicadas, né? Porque ela vinha falar de situações de outras pessoas que via, que achava bonito, que saiu com fulano e o coração ficava pequeno. E falava assim, rapaz, aquele fulano faz academia. Eu até levantava aquele braço, fazia assim uma brincadeira, mas não dava nada. E orava, continuava orando a Deus. Eu orava a Deus e ela não sabia disso. E as oportunidades de exercer, eu exercia orando a Deus, pedindo a Deus que Ele fizesse a vontade dEle. A minha oração era simples assim, Senhor, faz a Tua vontade. Mas se a Tua vontade for ela, Jesus, está ótimo. E eu sempre disse, Senhor, coloca amor no coração dela, coloca amor no coração dela por mim. Essa sempre foi a minha oração. E até que um dia, nesse processo de amizade, nós estávamos indo para um evangelismo que foi feito junto com as crianças, um evangelismo criativo no interior. Quando nós voltamos no retorno, nós estávamos vindo na Kombi, aí eu parei do lado dela, eu disse assim, a partir de hoje eu vou me distanciar de você. Porque eu já tinha feito tudo, eu estava orando, eu já tinha me declarado para ela, mas você sabe, você se declarar para uma pessoa e a pessoa, tá bom, não, era como falando para uma parede. Porque não tinha o real sentimento. E naquele momento eu falei para ela, minha filha, a partir de agora eu vou me distanciar um pouco mais de você, porque me faz mal, está me fazendo mal, você está falando coisas que eu tenho um sentimento por você e isso não faz bem para mim, eu ficar triste. E aí naquela vez ela tomou um choque quando eu disse aquilo e ela disse assim, que ia pensar, né? Foi a primeira vez que ela me deu um cheiro, aí eu fiquei animado, eita Jesus, a oração tem poder, e fiquei, e aí no outro dia,
E no outro dia ela foi lá em casa e nós conversamos, mas nós já conversamos já sobre que iríamos tentar. Eu disse assim, ó, eu vou tentar. Um negócio estranho, ela vai falar um pouquinho, um negócio estranho que ela estava sentindo, mas ela, não, eu vou tentar. E aí, nesse momento de tentar, eu fui para a segunda etapa, que era o desafio maior, né? O primeiro era conquistar ela, o segundo era os pais. A mãe era fácil, porque a mãe sempre foi muito simpática, a minha sogra sempre foi uma benção. Mas meu sogro, se olhar para ele sorrindo, você via como estava zangado. Ele tinha uma barba e eu ficava assim, rapaz, como é que eu falo? E aí foi a segunda etapa. E aí para compartilhar o que nós tínhamos pensado, em cada um falar um pouquinho da visão, porque enquanto eu estava orando por ela, nós temos que entender que muitas das vezes nós estamos com uma ação, estamos intercedendo por algo, mas a forma como Deus age e o que Ele está fazendo é totalmente diferente do que a gente imagina. Porque se nós tivéssemos noção de como Ele está fazendo, a nossa dúvida, o nosso medo seria infinito. E eu já passo a oportunidade para ela comentar um pouquinho. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, o Senhor, Ele ouve as orações, viu? Porque quando eu conheci o Ícaro, eu sempre admirei por ele ser um rapaz servo de Deus. Porque eu via vários rapazes, né, dentro da própria igreja, mas aquele negócio, né, dentro da igreja, mas olhando por ali, olhando por fora. Nada assim de alguém que seja diferente. E nele eu vi a diferença. Mas, como ele falou, eu não gostava dele, não achava ele bonito. Eu só queria a amizade dele por conta que ele era uma excelente pessoa para se estar perto. Então, nós começamos essa amizade, né? E, nessa dita cuja viagem, a gente estava com uma amiga, loura, do olho azul, bonitona, e aí ele estava conversando com ela. Aí eu, que bicho falso, mentiroso, dizia que gostava de mim, está conversando com a lourona. Aí eu parei assim para pensar, né? Aí ele foi e veio, disse que não queria mais continuar, né? Porque estava fazendo mal a ele. Aí eu parei para pensar. Rapaz, eu estou com ciúme dele. Ia perdendo a bênção. Aí eu, vem cá, por favor, vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que eu estou gostando de você. Então, eu vou lhe dar uma chance para a gente começar e tal. E nós começamos, né, a namorar, tudo bem direitinho, conforme os padrões. Ele pediu meu pai, quase que apanhava, que meu pai é bem carrancudo. Mas o Senhor, Ele fez tudo para que nós começássemos. Eu quero ler em Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu sempre digo para ele, né, que ele, para mim, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável, porque ele foi a vontade de Deus para mim. Porque assim como ele também orou por mim, eu orava não por ele, mas por um homem que tem todas as características que ele tem hoje. Então, por isso que eu digo, meus irmãos, o Senhor, Ele escuta nossas orações. E como escuta? Muitas das vezes a gente insiste em alguma coisa, mas o Senhor não dá porque Ele sabe o que é melhor para nós. E hoje eu estava me lembrando de tudo isso, né? E nesse versículo fala, né, sobre renovação da mente. Nossa mente precisa estar renovada, precisa estar curada. E hoje o Senhor me trouxe à mente tudo aquilo que eu passei. Eu era uma pessoa doente espiritualmente. A minha alma, meu espírito, por mais que eu parecesse que estava bem por fora, mas a minha alma estava dolorida. Eu cresci em um lar que meu pai e minha mãe era constante briga. Briga por cima de briga, era aquele, sabe, inferno dentro de casa, palavras ruins. Muitas das vezes eu presenciava cenas de violência, e aquilo ali, eu cresci com aquilo, né?
E a minha mãe, ela sempre foi muito, sabe, dona de si. Aquela mulher que enfrenta, que vai à luta, que trabalha, que não depende de homem para nada. E eu cresci vendo isso. A minha vontade, meus irmãos, era sair de dentro de casa. Porque eu vivia sabe aquela situação que você só quer fugir? Você só quer sair dali, que aquilo lhe faz mal, é algo que, sabe, todo dia você já acorda, ai meu Deus, mais um dia. E antes eu não conhecia Jesus. Quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, eu conheci o Senhor. E a minha família também conheceu o Senhor. O meu pai, ele se tornou dirigente de congregação. E desde cedo eu vi o cuidado de Deus conosco, por mais que eu estivesse nessa situação. E com o passar do tempo, meus pais se afastaram de Jesus e eu permaneci. Porque muitas das vezes a gente pode até se sentir sozinhos, mas quando o Senhor escolhe, não tem jeito não, meus irmãos. Sua família pode estar do jeito que for, pode se afastar, pode estar numa situação que você olha assim e diz, Jesus, misericórdia, mas o Senhor, Ele tem um plano especial com você. Por mais que você queira, Senhor, por favor, os meus também, mas primeiro, Ele quer começar por você. Você é um diferencial na sua casa. E eu só queria sair de dentro de casa. E nessa situação, eu me entreguei para várias pessoas emocionalmente. Eu queria sair de casa, então eu queria encontrar alguém que me, sabe, um príncipe encantado que me tirasse daquele e me resgatasse daquela situação. E com isso, meus irmãos, eu me entreguei emocionalmente para muitos homens que me fizeram sofrer. E eu buscava nas pessoas aquilo que eu queria do meu pai, sabe? Um amor, uma atenção, um cuidado, um carinho. E eu sempre orei ao Senhor. Por mais que eu, na minha adolescente, eu não fui muito firme. Eu fui aquela adolescente rebelde, está dentro da igreja, mas está querendo fugir um pouquinho. Por isso que eu digo hoje, meus irmãos, não condenem aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão na igreja tentando, não. Porque o Senhor, Ele tem planos, e o diabo também. Assim como o Senhor tinha planos para a minha vida, Satanás também tinha. E eu agradeço a Deus, porque eu tive pessoas que não desistiram de mim e me fizeram permanecer nos caminhos do Senhor. Os meus pais foram dessas pessoas, que por mais que estejam fora agora, mas me ajudaram a permanecer nos caminhos do Senhor. Então, cuide dos nossos adolescentes e jovens, porque o mundo está horrível. Satanás, ele tem várias artimanhas. E a igreja parece que fica para trás em questão de abraçar, de acolher. Nós vemos muitos projetos por aí, né, do mundo, que abraçam, que acolhem. E a igreja precisa também saber acolher e ter paciência. Porque se as pessoas não tivessem tido paciência comigo, eu não estaria aqui hoje, contando esse testemunho. E eu conheci o meu esposo, né? E nós passamos 3 anos namorando. 2 anos namorando. E nós casamos, né? Casamos sem nada. Sem nada mesmo, assim, Senhor, está nas tuas mãos. Eu entrego o meu relacionamento nas tuas mãos, então toma de conta. E aí o Senhor providenciou tudo. Providenciou o dinheiro do cartório. E assim, para vocês terem noção, eu comecei a trabalhar dia 13 de novembro, certo? De 2013. Nós casamos dia 29, no mesmo mês. Não tinha recebido nem a quinzena. Então, eu fico pensando assim, Jesus, eu penso tanto em planejamento hoje. Onde é que está o planejamento desse negócio? Mas é quando você pede a Deus e as coisas que Deus faz são totalmente improváveis para você conciliar, para você dimensionar. Não tem como você mensurar o que Deus tem preparado para cada um. Agora isso está condicionado ao nosso posicionamento. Como nós vamos nos preparar para isso? E quando Deus manda, a bênção ela é redobrada, recalcada e sacudida. Eu, quando fiz meu chá de panela, normalmente as pessoas botam o quê? Uma vasilha, né, as panelas.
Eu fui ousada, meus irmãos. Olha, eu sirvo um Deus que Ele é o dono do ouro e da prata. Então, assim, Senhor, se o Senhor está na frente, se o Senhor está na frente de tudo, então o Senhor vai mandar. Botei geladeira, botei fogão. Eu fui ousada mesmo, meus irmãos. E Deus não é que Deus mandou? Olha, Deus mandou, levantou pessoas. Me deram geladeira, me deram fogão. A minha casa ficou toda completinha. Porque o Senhor, quando Ele faz, Ele é assim. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, por mais que você não veja assim a solução, meu Deus, eu vou tirar de onde? Porque meu esposo ele é muito preocupado. E eu sempre digo assim, o Senhor Ele vai prover. Não adianta nós nos preocuparmos com o dia do amanhã. Porque o Senhor, muitas das vezes, coloca a gente em situações para provar a nossa fé. E muitas das vezes a gente não passa não, viu? Por isso que a gente fica nesse loop, nesse ciclo sem fim. Senhor, eu nunca vou sair disso, eu nunca vou passar disso. Mas é porque você ainda não passou na prova do Senhor. Pode ter certeza que o Senhor quer que a gente cresça, quer que a gente coloque toda a nossa confiança nele, para que nós possamos realmente depender da boa, agradável vontade do Senhor. E nós começamos, né? Nós casamos, passou 10 meses. Eu engravidei da minha filha, a Ana Yasmin. Quando eu engravidei dela, foi um choque, né? Que pouco tempo de casados. Mas, sabe assim, aquele presente de Deus que você, sabe, fica feliz? E chegou um momento que, quando eu fui fazer o ultrassom, o médico disse que não via o feto, só via o saco gestacional. E aquilo ali acabou comigo, me destruiu completamente, porque você não está esperando. Aí, de repente, Deus dá aquela bênção maravilhosa. E, de repente, sabe assim, escorre pelas mãos, eu fiquei desesperada. E, nesse dia, a gente foi no sítio. Inclusive, foi o sítio que o Ícaro pediu meu pai, né, para namorar comigo. Nesse sítio, uma irmã falou que tinha vida e que ela seria uma levita usada pelo Senhor. E hoje, meus irmãos, eu vejo Deus na vida da minha filha. Inclusive, hoje, Deus usou ela para mim. O Senhor me trouxe esse versículo na mente, porque toda essa minha jornada, no nosso começo do casamento, se eu não tivesse realmente mudado, nós teríamos nos separado. Porque eu cresci num lar completamente conturbado, enquanto ele cresceu num lar saudável, né? E o Senhor, Ele é o Deus dos improváveis. Nós, quando casamos, era de uma igreja, lá do Metrópole, e o Senhor nos levou para a igreja, lá do pastor João, no Siqueira. E ali o Senhor, Ele me confrontou, muito, muito, muito mesmo. O Senhor colocou o pastor João e a irmã Clélia na nossa vida, para que nós pudesse crescer. Se não fosse por eles hoje, acho que nós não teríamos, sabe, conseguido avançar tanto tempo. Hoje nós estamos com 10 anos de casado, vamos fazer 11, né, final do mês. Mas eu sei que até aqui o Senhor nos sustentou, mas foi por causa que nós tivemos ajuda. Às vezes a gente quer resolver as coisas com o nosso próprio pulso, tem vergonha de falar o que se passa na nossa casa. Mas Deus, Ele separa pessoas, separa líderes espirituais para nos ajudarem. Muitas das vezes nós não conseguimos caminhar com nossas próprias pernas, mas o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para nos ajudar, para pegar aqui, ó, pelo braço. Vamos mais um pouquinho. Não para não, você vai conseguir. Mais um pouquinho, vamos avante. É assim, faça assim. E pode ter certeza que vocês têm líderes espirituais que vocês podem contar. E o Senhor, Ele curou a minha alma, a minha mente, o meu coração. Eu ouvi crescendo palavras que eu nunca ia dar certo, que eu não ia ser ninguém, que eu era burra, que eu era teimosa, palavras que realmente me colocaram para trás, para baixo. E o Senhor colocou na minha vida um esposo que diz que eu posso, que eu consigo. Inclusive, eu sempre tive vontade de tirar minha carteira, mas eu sempre tive muito medo. E minha bênção, né? Bora, me levou lá de surpresa, eu não quero não. E eu estou no processo e teve a prova. Eu sempre me considerei uma pessoa esquecida, né? Como é que se fala?
dislexo. Falta de atenção. E eu vi, meus irmãos, que eu não tenho falta de atenção não, viu? Porque quando a gente entrega os nossos planos ao Senhor, quando a gente faz a nossa parte, o Senhor, Ele nos ajuda. E eu passei na prova com 9,2, ó. Que Deus faz é assim. E o que eu quero dizer para os irmãos é que na nossa vida, né, infância, adolescente, juventude, você pode ter ouvido várias palavras que hoje você possa até não lembrar, mas aquilo ali fica fazendo raízes no seu coração, na sua alma, e você toma aquilo como verdade. Muitas das vezes eu considerei que eu não conseguia fazer nada. Isso aqui que eu estou fazendo, falando em público, jamais na minha vida. Mas o ser humano ele foi criado para a comunicação. Deus nos chamou para falar do amor dele para as pessoas. Então, a gente vai ser uma pessoa tímida, uma pessoa que não fala nada. Deus não chamou a gente para ser isso, não. Deus chamou a gente para ser mais. E hoje, na minha vida, eu vejo o agir de Deus. E, por muitas das vezes, eu precisei liberar perdão. Isso dói demais, meus irmãos. Coisa difícil, né? Mas eu liberei perdão de todas essas palavras que eu ouvi, que a minha mãe falou. Minha mãe é uma pessoa excelente. Mas a gente, como mães, às vezes a gente erra, não é verdade? Porque ninguém nasce sendo mãe, sendo pai. E como eu falei para vocês, que Deus falou comigo hoje eu gritei com a minha filha, né? Você está naqueles momentos, e eu me descontrolei, e ela parou assim, mamãe, calma, mamãe, você não precisa gritar, eu estou ouvindo, pode falar. E aquilo ali acabou comigo, porque eu me lembrei que, quando eu era mais nova, isso me machucava muito, palavras grosseiras, palavras pesadas, e o Senhor trouxe tudo aquilo ali na minha mente, e eu vi que nós, como mãe e pais, não podemos respingar nos nossos filhos tudo aquilo que nós passamos. Os nossos filhos, eles não são depósito de coisas ruins, de palavras ruins, não são depósito de sentimentos ruins. Nós precisamos curar nossa alma, curar o nosso eu, para que nós possamos criar filhos e filhas, homens e mulheres de Deus, que realmente estejam ali bem, sabe? E muitas das vezes eu faço com a Yasmin aquilo que a minha mãe fazia comigo. E Deus me trouxe isso na minha mente, de falar à igreja essa noite. Eu sei que é muito ruim a gente se expor, não é verdade? Mas o Senhor, Ele bradava no meu coração para mim não passar para minha filha aquilo que eu passei, para que eu possa quebrar o ciclo, para que ela possa crescer numa infância realmente sem traumas, que ela possa crescer sem dependência emocional de ninguém, para que ela possa crescer saudável. E eu quero falar para os irmãos que o Senhor, Ele está me tratando ainda, Ele me libertou de muita coisa, Ele me deu espírito de ousadia que eu não tinha, Ele disse que eu sou capaz, hoje eu vejo que eu sou. Nunca na minha vida imaginei de estar na frente de nada, eu sempre fugi, nunca quis. E o Senhor, você vai sim, porque quem está falando sou eu, quem está chamando sou eu, e quem se responsabiliza sou eu. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que estão aqui, se você está em dúvida em algo que o Senhor, né, vai vir o próximo ano, os novos cargos, se você está em dúvida, se o seu coração, né, está duvidoso, não sinta dúvida não, porque o Senhor, Ele está na frente. Não é fácil, é difícil você lidar com pessoas, você está, né, dentro da igreja, porque a igreja é um hospital. É um lugar cheio de pessoas doentes, querendo ficar curadas, não é verdade? Mas o Senhor, Ele chamou a cada um aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que existem os dons espirituais. Então, não desista do seu ministério, continue firme. E eu quero passar a palavra para o meu esposo, que eu falo demais. Na realidade, meus irmãos, assim, só colaborando com o que Singly falou, quando nós saímos de uma igreja e fomos, junto com meu pai, nos congregarmos lá na Água Viva, lá na Siqueira Campos, e o pastor João nos recebeu, foi o que nós estávamos precisando, porque
nós precisamos entender de uma outra perspectiva a questão familiar. E não está relacionado por não ter, porque eu tenho um excelente pai, meu pai é um exemplo como esposo. A minha mãe, ela é a supermãe, que pode vir um trem na frente, ela se levanta e vai em defesa, é uma leoa. Mas nós estávamos, como a Cindy falou, em ambientes totalmente diferentes, né? Se vocês pegarem uma característica que ela falou, da mãe dela ser mais empoderada, já era diferente na minha casa. Na minha casa, meu pai sempre foi o provedor, aquele que corria atrás, e a mãe sempre foi aquela que o auxiliou. Porque hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos quem somos e estamos onde estamos, não é porque um trabalha, é porque enquanto um está trabalhando, o outro está ali sustentando. Isso é relacionamento. Tem momentos em que eu estou só a misericórdia de Deus, eu olho para o lado, ela vem cá. Vamos orar para Deus fortalecer. Tem dias que ela está ruim, eu digo, não, minha filha, vamos lá, vamos olhar para frente. Por mais que não vejamos o horizonte, mas tenhamos fé em Deus. E lá eu aprendi, primeiramente, que o relacionamento, você tem que crescer com a sua esposa. Não adianta você ser uma pessoa muito bem financeiramente, profissionalmente, se a sua esposa, que está do seu lado, não crescer igual, você está abrindo brechas para o inimigo trabalhar. Dando um exemplo, isso eu aprendi, eu lembro muito bem quando o pastor João fez assim um exemplo, ó, você pode estar aqui, e ela está aqui, está errado, tem que subir. Ah, mas você está fazendo pós-graduação, está fazendo isso, e sua esposa? E aí, como é que vai ser? E aquilo ficou encucando na minha cabeça. E eu aprendi, peguei esse ensinamento muito cedo para mim, exemplificando. Imagina que você é uma pessoa que fala inglês fluente, e você aprendeu a falar inglês. A base de um inglês é o quê? Prática. Se a sua esposa não fala, você vai praticar com quem? E o inimigo ele vai criar situações onde vai aparecer excelentes pessoas para você praticar, mas quem você deve praticar o diálogo, você não está praticando. E no relacionamento, nós aprendemos sempre a guardar o orgulho e continuar a caminhada. Não quer dizer que não temos brigas. Nós temos, como todo relacionamento. Pelo menos assim, no nosso e no que nós estamos vivenciando, de alguns casais que conversamos, a briga ela acontece. Agora a gente tem que definir limites. O temor do Senhor, ele define esses limites. Muitas das vezes nós chegamos a discutir no começo do nosso relacionamento, e aí um foi dormir no sofá, e pelos ensinamentos que nós tivemos, aí o outro vinha abrir a porta, e você vai dormir no sofá? Passe para cá. Não. Pode entrar, vamos conversar aqui. Ah, não sei o quê. Não, depois a gente resolve, não pode fazer isso. E eu não entendia. Na realidade, a Cindy foi muito bem orientada sobre como crescer ministerialmente. Porque eu já cheguei a deixar ela em casa, dava o horário, 7 horas não estava pronta, e eu ficava pensando no negócio que eu tenho vergonha de chegar atrasado e de ser chamado a atenção. E eu fui ensinado que não precisa chamar o meu nome, basta olhar que eita. Meu pai mesmo, quando ele fazia alguma coisa errada, ele só fazia assim, ó. Eu já sabia que o negócio não estava bom para o meu lado. E eu acho que eu cheguei lá na igreja umas 3 vezes atrasado. E mesmo o pastor sabendo da dificuldade que tinha, de trânsito e tudo, e ele só olhava assim, e eu, rapaz, isso aqui não pode não vou ficar num negócio desse não. E eu cheguei para ela, ó, minha filha, a partir de hoje, se não sair no horário, eu me mando. Ela, só se for. Não tem isso não, você vai me esperar. Eu disse, pois você se arrume. Ela disse, pois vamos ver se você vai mesmo. E aí, eu fui. Meu irmão, mas ouvi. E ela, rapaz, você vai sozinho e tal, não sei o quê. Eu cheguei lá, pastor João, eu vim-se embora. Pelo amor de Deus, só que eu tinha sido ensinado a não falar mal dela. E
Aí ele falava assim: ei, obreiro, como é que tá? Ele disse assim: eita glória, tá bem. E eu queria dizer: pastor, eu estou chegando atrasado por causa da minha esposa. Aí eu dizia assim: pastor, foi difícil, porque eu sabia que ele iria reprovar se eu fizesse isso. E eu cheguei a fazer umas 2 vezes, e na terceira ela já foi mais rápida, e aí chegava lá zangada, a irmã Cléia puxava: minha filha, venha cá, minha filha, eu estou sentindo a sua falta. Tem um ponto que eu quero falar aos irmãos. Eu estava com a minha bebê nesse tempo, bebê novinha, e muitas das vezes o esposo, né, tá aprendendo também a ser pai, e não colaborava, só se arrumava, pegava bebê, bora, enquanto a mãe tá doida e descabelada, pegando o menino, aí quando vai sair acontece aquela, né, e assim, ele entendeu que precisava me ajudar para que eu pudesse estar junto com ele. Muitas das vezes o relacionamento tem briga porque não tem essa conversa, a mulher quer que o homem adivinhe o que ela quer. O que é que tu tem? Nada. Ele vai adivinhar o que a mulher quer. Chegue e fale, minha irmã, porque o homem ele é meio lento para aprender as coisas, é da natureza dele. Então chegue e fale. Quer sair para comemorar? Meu filho, eu quero ir fazer uma viagem. Me leve para tomar um sorvete. Olha essa roupa, que linda. Olha esse sapato. Fala no celular, né? No Google, né? Bolsa, sapato. Aí aparece lá, né? Para ele ver. Fale, minhas irmãs, a comunicação é muito importante. E é uma coisa que nós temos aprendido a sempre nos comunicar. Porque nenhum vai adivinhar o que o outro está pensando, não é verdade? E é tão verdade, por isso que nós estamos citando, porque nós não sabia como lidar com várias situações. Por isso que é extremamente importante você falar. Porque às vezes está doendo algo e você tem uma pessoa que dorme com você, que está ali com você, mas você não se sente confortável para falar. E eu louvo a Deus, eu estava citando esse exemplo, porque eu gosto muito de observar, né? E a habilidade com que foi ensinado, porque quando você está no modo defensivo, você não quer ouvir nada. Aí assim, chegava zangado, eu vi que estava ali. No começo eu fiquei muito preocupado, depois eu fiquei muito confortável. Porque quando ela chegava zangada, eu achava muito interessante a forma. É claro que eu não sei tudo que foi falado para ela, né? Eu só sei o que ela conversou comigo. Mas quando ela falava assim, a irmã Cléia chegava e falava assim: minha filha, olhe, você faz tanta falta, eu vejo seu esposo ali, mas olhe, esse seu esposo, ele é novo, ele é jovem, ele é bonito, você tem que estar do lado dele. Aí ela ficava assim: não, mas irmã Cléia, mas assim, não se preocupe não, que o pastor dele vai orientar ele, mas olhe, vamos chegar aqui. E ela começava a ter atitudes diferentes, né, como eu também. O que eu quero trazer para o entendimento é que os dois têm que querer. O relacionamento é você perder para ganhar. E nós aprendemos isso. Como ela falou, e muito certa, nós estamos num processo de aprendizado. A cada dia eu tenho aprendido a amá-la pelo o que ela é, e todos os dias eu me preocupo em fazer ela feliz. Não é diferente, a mesma forma, o que ela tem feito comigo. Mas isso é resultado do cuidado de Deus. Quando eu falei no comecinho que no momento em que nós estávamos namorando, eu via os desafios que tinham, a forma como ela falava, a criação, e eu ficava assim: meu Deus do céu. Eu nunca gostei de no momento ter uma discussão e um falar mais alto, porque eu não gosto muito dessa forma, mas às vezes o ambiente que eu via proporcionava aquilo, às vezes conversava com ela, no ambiente também via, proporcionava o mesmo, e eu ficava assim: Senhor, é isso que eu quero para mim. E Deus sempre me lembrava das orações que eu fazia. Não é diferente de um relacionamento que estava iniciando, de um relacionamento que nós temos hoje. Muitas das vezes você pode achar que a grama do vizinho é mais verde, mas entenda que a grama do vizinho é do vizinho. A sua grama, quem cuida é você. Então, tudo que está no seu relacionamento, que talvez não esteja do jeito que você sonha, é porque você ainda não regou ainda, porque você não cuidou,
O ato que ela falar de dizer que ela está linda, que ela está bem vestida, isso é muito importante. Talvez para você não seja nada, homem, mas para ela vai fazer diferença. Naquele dia ela não está bem, é aquele dia no mês que passa uma semana de tribulação, ela só quer um chocolate, um abraço e um beijo, mas você precisa dar o chocolate, dar o abraço e dar o beijo, porque você está transferindo o cuidado que o Senhor tem tido com você. É Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos direcionado. Só nunca esqueça que você tem sempre, no início de tudo, no topo da pirâmide, temer a Deus. Tenha sempre Deus como referência do seu relacionamento e tudo irá bem. Ame a sua esposa, assim como Cristo, Ele nos deixa como exemplo. Amar a igreja. A obra do Senhor é algo lindo. É muito bom você servir a Deus. Nós servimos a Deus. Deus tem nos permitido, tem sido uma honra servir a Ele, aprender sobre o relacionamento, ser pai, aprender com a Ana Yasmin a ser pai. Mas nós temos que ter equilíbrio. Então tenha equilíbrio no seu relacionamento. Dedique um dia da semana para você estar com a sua esposa. Ah, mas eu não posso ir para locais ricos, viajar, passear. Mas você pode tirar uma noite, 30 minutos, para ouvir ela falar, para assistir um filme, para conversar sobre algo. Isso é o que você está fazendo de investimento. E tenha certeza que nós estamos aqui na terra de passagem, mas essa passagem que nós estamos aqui é para gerar frutos. É para que através da nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado. Aonde você for, você está sendo observado. Por mais que você não fale, mas como você anda, como você cuida da sua esposa, como você cuida do seu esposo, o cuidado com a sua família, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: rapaz, eu queria ter um negócio desse. Se nós formos para os evangelhos, é lindo o que acontecia com a passagem de Jesus. Aonde Jesus passava, ele arrastava multidões, e ele não ficava fazendo assim, ó, vem, eu vou fazer um negócio ali na frente. Não, ele arrastava, sabe por quê? O exemplo dele. A presença de Deus na nossa vida vai arrastar pessoas. Confie no Senhor, cultive o seu relacionamento, ame a sua esposa, ame o seu esposo. Se tem alguma coisa que não está dando certo, converse. E antes de você criticar, vá no espelhinho da sua casa e se olhe. Porque nós somos cheios de defeitos. Mas a pessoa que está ao seu lado, ela lhe aceita com todos os defeitos. E ela quer melhorar para que você não tenha nenhum defeito. Tenha essa consciência. Isso é relacionamento. É desafiador. Não é fácil. Mas é um aprendizado muito bom. Porque você ama e se sente amado. E... alguma coisa para falar? Não, né? E aí, meus irmãos, se eu fosse falar dela aqui, eu ia falar muito tempo, né? Porque eu fui o primeiro a se apaixonar. E hoje nós estamos no mesmo equilíbrio, apaixonados por Deus, por cada um de nós, cada um cuidando do outro. Mas o maior ensinamento, o mais importante que eu queria compartilhar com vocês é: tenham o temor do Senhor. Porque como nós vemos aqui, como Salomão escreveu em Provérbios, eu sou extremamente grato a Deus pela bondade dele em ter me dado ela. E quando eu falo isso, eu não falo somente da minha boca, eu falo do meu coração, e da mesma forma ela fala. Então isso é muito importante. O relacionamento, vamos completar 11 anos, mas a gente passou dias muito difíceis. Dias em que o ambiente social vem para afligir o relacionamento. O ambiente cristão vem para afligir o relacionamento. Às vezes pode acontecer algo na igreja, que o inimigo seta, coloca uma situação que fica ruim para sua esposa, fica ruim para o inteiro. E às vezes você quer ali toscanejar. Mas não esqueça que o seu relacionamento tem que estar firmado em Cristo. Então ore. Nós já começamos, fomos ensinados também, nós já começamos a orar pelo futuro da nossa filha. Por mais que eu não queira, mas eu tenho orado. A minha oração, ela começa assim: Senhor, prepara o futuro, prepara alguém abençoado, assim, Senhor, que seja igual. Mas no final eu digo assim: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu estou nessa pedida. Eu tenho pedido todos os dias que Ele retorne.
Mas se assim ele não vier agora e ele permitir que venha um relacionamento para ela, eu peço a Deus que seja algo direcionado por ele, que não seja alto, bonito, gordo, magro, rico, não, que seja um homem de Deus, porque se tiver o temor do Senhor, vai andar conforme o propósito dele. Amém? Nós agradecemos a oportunidade, a honra. Peço que a igreja ore conosco, por nós. Somos gratos a Deus. E se o presbítero André nos permitir, eu queria pedir que a igreja ficasse de pé para nós fazermos uma oração em gratidão. Agradeça a Deus pela pessoa que você tem. Eu sei que já foi feita essa oração aqui inicialmente, mas agradeça, porque o que o Senhor preparou para você é o que você precisa. Todos os dias Ele tem cuidado. Então eleve seus olhos em gratidão ao Senhor. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, te agradecemos essa noite, Pai. Nem merecíamos estar aqui, Senhor. Nos mais lindos sonhos que planejamos o futuro, nós não nos sentiríamos tão honrados de estar falando de Ti, falando do Teu cuidado, do que Tu tens feito, Pai, conosco. Pai, mas sabemos que tudo o que aconteceu e acontece é porque há um propósito Teu para cada um de nós. Paizinho, visita as mentes e os corações dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Vem fortalecer, meu Pai, o relacionamento. Senhor, vem derrubar, Senhor, as muralhas que foram levantadas e aquelas que muito antes, Senhor, nem foram revisitadas, mas que caiam por terra, Pai, pelo poder do Teu amor. Fortalece, Senhor, os laços, meu Pai. Nós decretamos essa noite, pelo poder do Teu santo nome, que cada um que está aqui, Senhor, aonde andar, aonde estiver, seja, Senhor, bênção para todos que estão ao seu redor. Que o seu caminhar, Senhor, testifique o Teu santo nome, que o falar não seja diferente, Pai. Deus bendito e santo, que a igreja possa crescer em família. Que o inimigo, Senhor, ele tem afligido, ele tem atacado, mas que nós possamos estar fortalecidos na rocha que é Tu, Senhor. Deus bendito e santo, prepara o futuro dos nossos filhos e filhas. Prepara os nossos futuros, Pai. Ó Senhor, bem sabemos e bem queremos a Tua volta, mas se assim não for no nosso tempo e não será, que, Senhor, tudo seja perfeito para a Tua glória, Pai. Assim nos despedimos com bondade e gratidão. Nós Te agradecemos, Pai, essa noite. Amém.